Olá pessoal, quem me acompanha um pouquinho mais de tempo aqui sabe que quando vai chegando ao final do ano a gente faz uma reunião aqui com, como se diz aqui no Ceará, um magote de gente boa que produz conteúdo literário aqui no YouTube pra gente fazer um amigo secreto. E esse ano nós resolvemos não só fazer um vídeo de dicas falando sobre nosso amigo secreto, que a gente vai dar as dicas ao final desse vídeo, mas a gente resolveu fazer uma tag, que inclusive há muito tempo eu não faço tags aqui no canal. E aí cada um de nós escolheu uma categoria, que a partir dessa categoria a gente responde com o título de um livro, com o tema de um livro. Então a gente vai descobrir isso agora, e eu aguardo vocês logo depois da vinheta, que eu vou me sentar aqui, pra gente vai ficar mais próximo pra gente conversar sobre esse assunto, beleza? Logo depois da vinheta, se liga aí. Bom, já estou aqui com os livros, estou todos posicionados aqui em cima da mesa. Vamos começar, eu estou com minha colinha aqui para ler as categorias. E a primeira categoria é da Bárbara, da nossa amiga Bárbara do B de Barbárie. Ela perguntou aqui qual um livro protagonizado por uma mulher. E eu separei um livro que eu li esse ano, que é o Entre as Mãos, da escritora Juliana Leite. Esse livro é um livro premiado, venceu o prêmio Sesc de 2018 na categoria romance. Conta a história da Madalena, uma costureira que sofre um acidente com as mãos, fica impedida de trabalhar, de utilizar justamente as mãos para praticar o seu ofício. E a partir desse acidente, a partir da recuperação dela enquanto ela convalesce, a gente vai adentrando num grande fluxo de consciência e nas todas as perturbações e nas inquietações da Madalena. Então, para essa categoria, eu resolvi escolher esse livro, que é um grandioso livro de estreia da Juliana Leite. É um livro muito maduro para o escritor estreante e que eu já fiz vídeo para o canal. Você pode conferir também o link ou o card, eu vou deixar aparecendo aqui para você. Onde é que eu boto esse livro? A mesa é grande, mas a bagunça é maior que a mesa, então eu tô praticamente sem espaço. Eu tenho espaço praticamente aqui só para as minhas mãos e o teclado. Não sei se vocês vão conseguir ver aí, mas a bagunça tá grande. Eu não quero dar spoilers aqui dos próximos livros. Bom, e a segunda categoria é da nossa amiga Ana Lu, a Ana Luísa. Ela escolheu um livro que fala muito, ou seja, um calhamaço. E um calhamaço também que eu li esse ano. Na realidade eu li ano passado, mas só concluí no comecinho desse ano. Inclusive eu estou devendo uma resenha para vocês desse livro, mas eu já prometi e eu vou cumprir. É o Moby Dick, do Herman Melville. Esse, sem dúvidas, é um dos grandes livros da literatura mundial. É considerado por alguns leitores um livro chato, enfadonho. O Melville nos traz uma alegoria que vai muito além de uma mera aventura pelos oceanos, pelos mares perigosos. Aqui a gente tem o Capitão Ahab num desejo de destruir a baleia Moby Dick. Então ele leva até as últimas consequências esse seu desejo, uma necessidade de ir até o fim em busca de satisfazer a sua obsessão. E a obsessão dele é justamente capturar a grande baleia, a misteriosa baleia, a lendária baleia que domina os mares, e ele sai no mundo inteiro, em vários oceanos, perseguindo essa baleia durante longos meses. E sem dúvidas esse é um livro em que a gente tem muito por discutir, porque ele não é grandioso como essa categoria sugere, que ele é um calhamaço, ele fala muito à toa. Realmente é um livro que o Melville entregou tudo de si e que eu particularmente eu acho que eu tendo a considerar que talvez seja o maior livro da literatura norte-americana. Bom, e o próximo é a nossa amiga Amanda. Ela selecionou um livro de não ficção que se tornou o seu favorito. Bom, eu já fiz resenha desse livro, sem dúvidas se tornou um dos meus favoritos, que é o Chá dos Chás, do jornalista polonês Ryszard Kapuscinski. Esse foi um dos mais aventureiros e corajosos jornalistas que nós tivemos no século XX. Aqui nessa edição lançada pela Companhia das Letras, na coleção Jornalismo Literário, que a gente já falou um pouco sobre esse livro, tem resenha aqui no canal no mês de setembro, então vou deixar também linkado aqui. E ele nos conta a história da queda da dinastia Pahlavi durante a Revolução Iraniana de 1978. O mais incrível nesse livro é a maneira como Kapuscinski nos leva até os eventos históricos que marcou muito o século XX, e através dessa linguagem jornalística muito objetiva,
e ele consegue nos levar ao antes, o durante e o depois dos eventos que aconteceram durante a Revolução Iraniana. Então essa é a minha escolha dessa categoria. O meu camarada Will escolheu na quarta categoria uma ficção histórica que se passe na América Latina. Excelente categoria, que é bem a cara dele. Eu escolhi O Última Hora, do José Almeida Júnior, que é um livro também vencedor do Prêmio Sesc, tal qual o Entre as Mãos, mas foi do ano anterior, foi do ano de 2017, vencedor na categoria romance, que ele conta através de um olhar de um jornalista que trabalhava na redação do jornal Última Hora, os eventos que levaram até o suicídio do Getúlio Vargas. E o José Almeida Júnior tem uma linguagem muito rápida, uma narrativa muito clássica, mas também muito empolgante, e ele vai contando através desse personagem um tanto quanto caricato os eventos que deixou profundas marcas na nossa política, né? Porque a partir do suicídio do Vargas a gente pode compreender muita cara da América Latina, crises políticas como essa e até mesmo desfechos tão surpreendentes quanto um suicídio de um presidente em exercício. Então a minha escolha é A Última Hora do José Almeida Júnior para essa categoria. E eu já ia me esquecendo, hoje tem vídeo com o José Almeida Júnior aqui, a gente já entrevistou ele 2 vezes aqui no canal, recomendo, também já resenhei esse livro. Então vou ver se eu deixo os links aqui embaixo para você assistir. A nossa querida amiga Ângela do Ao Sol no Quintal nos brindou com essa categoria aqui, um livro sobre psicologia. Curiosamente, eu vou contar sobre um livro chamado Projeto Desfazer, do jornalista Michael Lewis. Ele conta a história de amizade de 2 psicólogos, o Daniel Kahneman e o Amos Tversky, que são 2 psicólogos israelenses e foram vencedores do Prêmio Nobel de Economia. Então o Lewis conta a história de amizade desses 2 cientistas que dividiam pesquisas, autorias de muitos trabalhos, e ao longo de muitos anos eles trabalharam sempre juntos. Eles desenvolveram pesquisas relacionadas ao comportamento humano ao tomar decisões. Então esses estudos dele, que depois foi publicado através do livro Rápido e Devagar, que eu vou deixar a capinha aqui para vocês, esse estudo dessa dupla foi importantíssimo no estudo da economia, da tomada de decisões, que hoje em dia na economia se chama economia comportamental. Por que nós, por exemplo, consumimos determinados produtos e o que é que nos leva a consumir isso? Então tem uma série de perguntas, uma série de questões relacionadas a isso. E 2 psicólogos venceram o Prêmio Nobel de Economia, para você ver a importância da abrangência dessa pesquisa deles. E o Michael Lewis, no Projeto Desfazer, ele conta como eles ao longo da vida, desde o início, na faculdade, fazendo as primeiras pesquisas, trabalharam sempre juntos e culminou, logicamente, até o Prêmio Nobel para a pesquisa desses 2 cientistas. Então, conheço esse livro, é muito bom. Eu gostei dessa categoria porque me fez relembrar desse livro, que é um livro que eu gostei muito. E eu também pretendo, inclusive, ler o Rápido e Devagar, porque acho que é um assunto também que tem tudo a ver para a gente discutir aqui no canal. Bom, e a nossa amiga Natasha, do canal Redemunhando, que vocês conhecem, escolheu nessa categoria número 6 um livro com pano de fundo histórico ou filosófico. Eu escolhi um livro em que tem um pano de fundo histórico muito recente nosso, do ponto de vista histórico é muito recente, e que ele pega a visão de pessoas que foram testemunhas oculares, que estiveram muito próximas desse evento histórico. Então eu acho que de certa forma a autora conseguiu trazer muitos questionamentos, que ela foi muito feliz nesse aspecto, porque eu estou falando logicamente do Vozes de Chernobyl, que ela, da Svetlana Alexievich, vencedora do Prêmio Nobel de 2015, em que ela nos leva até o acidente nuclear de Chernobyl na Ucrânia, na antiga União Soviética. Então, a partir desse evento ela consegue nos levar a uma narrativa cheia de camadas, tanto do ponto de vista histórico, que é o principal, assim, que é a razão principal da existência do livro, né? Os relatos desse acontecimento histórico, mas do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, do ponto de vista cultural. A gente não custa lembrar que isso praticamente foi a gota d'água para o fim da União Soviética, né? Então esse livro, eu considero esse livro espetacular, ele consegue trazer uma série de camadas relacionadas a isso e, por que não, também filosóficas. Eu acho que cabe também algumas interpretações filosóficas, e aí eu adoraria inclusive até reler esse livro para a gente discutir
aqui no canal. Nosso amigo Felipe escolheu uma categoria ótima, que ele escolheu um livro sobre música ou outras expressões artísticas. Eu escolhi um livro que ele reúne quase todas as expressões artísticas, que curiosamente foi um livro que eu comprei numa passada numa lojas americanas e tava assim, tipo R$4,90, isso tem uns 4 anos. E aí imediatamente ele é muito chamativo, muito grande. E ó, eu tô falando desse aqui, Arte como Terapia, do Alain de Botton e do John Armstrong. São dois críticos de literatura. Alain de Botton é um escritor muito popular na Europa, aqui no Brasil também tem muitas publicações. E aqui eles propõem uma série de questões relacionando a arte tendo como uma função clara, uma função terapêutica, dividida em capítulos como amor, dinheiro, a natureza, política, e aí eles vão passando por diversas expressões artísticas, de fato, como música, arquitetura, artes plásticas, fotografia, nos dando um entendimento de que a arte pode servir sim, como tendo uma função clara, questionando para que serve a arte e trazendo uma relação quase que funcional mesmo, quase com uma relação utilitária da arte, não no sentido censitário, mas no sentido contemplativo, vamos dizer assim. Então, para essa categoria, Arte como Terapia, a nossa amiga Jéssica escolheu, claro, um livro latino-americano que me marcou, e eu já falei desse livro algumas vezes. Você que acompanha aqui o canal pode desconfiar qual é, que é O Arquivo das Crianças Perdidas, o romance mais recente da escritora mexicana Valéria Luiselli. Que a gente tem uma família que sai de Nova York e vai até o sudoeste norte-americano, quase fronteira com o México, para conhecer as terras apaches lá. E aí, ao longo dessa viagem, a Luiselli vai nos trazendo uma série de referências históricas sobre os índios norte-americanos, sobre os índios mexicanos, sobre o México que perdeu território para os norte-americanos, e essa é a vivência, os drama familiar desse casal que já não se vê como casal, e os dois irmãos que não são necessariamente irmãos. Um é filho, o garoto é filho somente do marido, e a filha é garota somente da esposa. É um livro espetacular, é um dos melhores livros que eu já li, sem dúvidas, e foi o melhor livro que eu li ano passado. E a minha escolha, eu não vou me cansar de falar, leia O Arquivo das Crianças Perdidas, que fica para minha categoria número 8. O nosso querido amigo Moisés, do canal Lidos e Curtidos, escolheu a categoria um livro de terror. Eu particularmente não sou grande leitor de livros de terror, nem de filmes, não é um gênero que me atrai tanto. Mas eu escolhi um livro aqui, que eu li em 2018 e por alguma razão eu não fiz uma resenha aqui no canal, já tinha canal aqui no YouTube, que é A Outra Volta do Parafuso, do Henry James. Esse livro ele tem um quê de suspense e até um terror psicológico, por que não dizermos assim, em que a gente de fato pode adaptar para essa categoria. É uma professora que vai até uma mansão, inclusive recentemente a Netflix adaptou, se inspirou e fez uma série ou um filme, eu não sei muito bem, eu não assisti, alguma coisa da Mansão Bly, que é a mansão que se passa aqui essa história. Ela vai designada para cuidar de 2 crianças e a partir daí ela começa a perceber aparições dentro dessa mansão. É um livro bastante interessante porque de fato a imersão da assombração, o Henry James passa toda a emoção para o leitor. Não conheço ninguém que leu esse livro e de fato não se sentiu assombrado com essa história. Então, para essa categoria, eu escolhi A Outra Volta do Parafuso, do Henry James. O Fernando, também do canal Lidos e Curtidos, escolheu a categoria um livro clássico que seja inesquecível para você. E esse livro clássico que se tornou inesquecível para mim é O Crime e Castigo, do nosso Mr. Fyodor Dostoiévski. Esse livro, sem dúvida, é uma viagem à natureza humana, porque este nosso protagonista aqui, o Raskolnikov, ele comete um assassinato e a gente começa a acompanhar o drama psicológico desse personagem. Até mesmo a gente começa a sentir um incômodo físico. Eu particularmente me senti com febre junto com Raskolnikov, enquanto ele está adoentado ali com aquela febre, aquele calafrio, depois de ter cometido o crime. E o Dostoiévski, ele cria, obviamente, um romance com muitas camadas, que até hoje pesquisadores do mundo inteiro analisam
e leem essa obra em busca de novas interpretações. E o mais interessante é que até hoje novas interpretações estão sendo encontradas nas 500, 600 páginas deste grande romance. Eu estou devendo para vocês, tal qual um Moby Dick, uma resenha, e mais em breve vai sair aqui. A nossa amiga Lilica escolheu um tema super importante, que é um livro que tem como tema o racismo. E eu não poderia deixar de indicar aqui um livro que eu li com vocês aqui. A gente fez uma leitura conjunta, e mais do que conjunta, né? Porque foram 2 canais fazendo. A nossa querida amiga Natasha também fez conosco. A gente dividiu a leitura desse livro, que é o Dicionário da Escravidão e Liberdade, da Lily Schwartz e do Flávio Gomes. Eles são os organizadores aqui desses artigos. São 50 artigos, se eu não estou enganado, que diversos autores escrevem sobre o passado e sobre o presente do racismo no Brasil. Esse livro foi lançado na época dos 130 anos da libertação dos escravos no Brasil, e a gente percebe como esse tema ainda é tão pouco falado em nosso país. Então, mais do que nunca, recomendo mais uma vez esse livro aqui, Dicionário da Escravidão e Liberdade. Nosso querido amigo Humberto escolheu uma categoria, um livro nacional contemporâneo que tenha se tornado inesquecível. E eu já falei dele aqui no canal, que é o Vertigem do Chão, do César Tridapalli. Eu li recentemente, trouxe resenha aqui para vocês. César Tridapalli tem uma elegância narrativa, a gente percebe um virtuosismo técnico nessa história, mas ao mesmo tempo ele consegue trazer uma elegância, uma linguagem muito bonita para contar essa história do Stefan, um holandês que quer sair da Holanda e vir ao Brasil, e o Leonel, que é um brasileiro que quer sair do Brasil e ir para a Holanda. Os dois estão passando por momentos delicados na vida e eles resolvem mudar de ares. E a partir daí, o Tridapalli desenrola todos os eventos que vão talvez conturbar um pouco mais a cabeça desses 2 protagonistas. E eu recomendo também para essa categoria o Vertigem do Chão, do César Tridapalli. Olha só, eu na categoria 13... como eu estou nessa época de organizar aqui os móveis, de fazer os móveis, eu escolhi uma categoria. Eu escolhi não, foi uma sugestão inclusive da Bárbara que me deu essa categoria. Conte como você organiza a sua estante. Eu fiz um vídeo mostrando aqui depois da reforma que eu fiz a biblioteca. Eu vou deixar o cardzinho aqui no box de descrição para você acompanhar. E uma forma muito básica que eu organizo a minha estante, eu organizo por países. Aqui eu não sei se vocês estão conseguindo ver, aqui tem vários livros de romances brasileiros. A única parte da estante que eu não organizo por países é a categoria poesia. Eu tenho uma estantezinha aqui, uma prateleira só com poesias lá em cima. Não sei se vocês estão conseguindo ver aí. Mas em geral são por países. Aqui eu tenho o Brasil, alguns latinos, lá em cima italianos também, alguns idiomas latinos. Apesar de que os franceses estão lá do outro lado, tem Europa em geral lá. Aqui tem não ficção, uma coluninha aqui, de fato também é separado por história, alguns livros de economia também. Então, basicamente eu organizo meus livros em geral por países. Quero saber de você também, quero os comentários, como é que você organiza a sua estante. Bom, e o Hilário, ele escolheu uma categoria aqui ótima, um livro que contenha bafões familiares, e não é muito difícil de vocês saberem, quem me acompanha aqui sabe, um livro que contém bafões familiares de muitas famílias é a tetralogia napolitana da Helena Ferrante, e eu estou segurando o 3º volume, História de Quem Foge e Quem Fica, porque eu só li até o 3º, ainda vou ler o 4º, vou concluir essa tetralogia ainda este ano, você vai acompanhar aqui comigo. Mas eu estou segurando esse aqui especialmente porque foi o melhor dos 3. Eu considero que dos 3 livros esse tenha sido o melhor. Tem vídeo dos outros 3 aqui, vai ter vídeo dos outros 4. A gente acompanhando a trajetória desde a infância, crescendo nas vizinhanças ali nos arredores de Nápoles, da Lina e da Lenu, e até a fase adulta e certamente até a velhice no livro 4. Então, bafões familiares e muitos traumas e dramas familiares é o que não falta nessa sequência de livros. A Camila do Viajando, que o próprio canal dela já diz, é uma conhecedora de muitas culturas, escolheu uma ótima aqui. Um livro que retrate uma cultura diferente da sua. E aí eu escolhi um livro de uma escritora que tem uma ascendência indiana. Ela é inglesa, mas é muito ligada à cultura indiana. Eu estou falando da Jhumpa Lahiri e o seu livro de contos Intérprete de Males, que
Eu não conheço muito da literatura indiana, mas é um país que eu tenho muita vontade de conhecer. E ela nos dá um gostinho do que é ser indiano sem estar na Índia. O que eu acho que causa um impacto cultural muito forte. Ser estrangeiro, viver como estrangeiro, seja como um imigrante ou um exilado, ou talvez até uma experiência como turista, pode ser um impacto da sua expressão cultural muito forte. E esse livro trata muito disso. É um excepcional livro de contos. Foi o primeiro livro da escritora, é uma estreia muito madura, assim, também excepcional. E eu recomendo para essa categoria o Intérprete de Males aqui nessa edição muito bonita lançada pela Tag Livros. Nosso querido amigo Rodrigo, super conhecedor de literatura asiática, recomendou que nós disséssemos sobre um livro de escritor japonês. Bom, e aí eu escolhi, vocês sabem, eu não sou um grande conhecedor da literatura do Japão, mas eu gostei muito deste livro aqui, que é o Voragem, do Junichiro Tanizaki, também lançado pela Tag, que a gente tem a história de duas moças, uma casada e a outra solteira, que elas se conhecem durante um curso de artes, e a partir daí elas começam a se relacionar. E é um romance muito transgressor para a época, porque o Tanizaki escreveu esse livro nos anos 20, então você pode imaginar o impacto para a cultura japonesa, uma cultura extremamente tradicional, que respeita muito seus costumes, e que esse livro, apesar de ter um pouco satírico demais, talvez até um pouco afetado na forma como as personagens se expressam, mas tem uma linguagem incrível e eu recomendo muito a leitura desse livro, eu gostei muito. E por fim, mas obviamente não menos importante, a nossa amiga J. Plufts criou a categoria Uma Ficção Científica ou Fantasia para Onde Você Gostaria de Fugir. E curiosamente, até ontem eu estava falando desse livro, que é o Viagem Fantástica do Asimov, em que um grupo de pesquisadores eles entram num submarino, fica num tamanho microscópico e adentra dentro do corpo humano para investigar um coágulo sanguíneo. E eu acho que eu estava falando sobre isso, que eu acho que tem tudo a ver sobre esse momento, porque eu acho que tudo que a medicina queria agora era um submarino desse para encontrar alguma vacina para esse momento de pandemia que nós estamos vivendo. É curioso, né, sobre isso. Eu acho que a ficção científica tem muito disso, porque ela propõe muitas ideias que em alguns momentos, algumas narrativas podem ser um tanto quanto exageradas, ou que os críticos do gênero ficam falando que é infantil, que eu discordo completamente, mas ela vive muito próxima da realidade. Eu acho que o Asimov personificou, materializou em arte o desejo de toda a medicina, que é adentrar como uma pequena célula dentro do corpo humano. Bom, e por fim, na 18ª categoria, eu tenho que dizer alguma característica, que é muita tradição aqui nossa também, de você nesse vídeo pré-revelação do Amigo Secreto, você tentar adivinhar quem é o meu amigo secreto, quem eu tirei no Amigo Secreto. E eu vou dar só duas características, eu também não vou me alongar muito. Essa pessoa é uma pessoa bastante sorridente, você vai estar vendo sempre ela sorrindo, e é uma pessoa bastante quieta. Sim, é uma pessoa quieta, assim, não é de muito, vamos dizer, espalhafato ou de falar muito. Mas essas duas características são bastante especiais, porque uma pessoa que sorri para tudo certamente é uma pessoa que tem um valor grandioso. Então fica essas dicas aqui para você. Acompanhe os outros vídeos, acompanhe os outros canais, tente descobrir quem nos tirou, e a gente vai revelar através de um unboxing. Como sempre, a gente vai abrir nossa caixinha, o presente que eu recebi do meu amigo secreto, eu vou abrir e a gente vai descobrir juntos, e aí a gente vai acompanhando todos esses quase 20 canais que estão participando desse ano do nosso amigo secreto. Então é isso aí, lembra de deixar um comentário aqui comigo de alguma coisa que eu falei, de algum livro, se inscreve no canal e compartilha também esse vídeo, o canal, pra gente crescer um pouquinho mais, beleza? Valeu pessoal, tchau!